Danish families receive a total of 52 weeks of parental leave. Denmark also has free or low-cost healthcare. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos ao primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir do Lego aos contos de fadas. É o impacto global da Dinamarca. Então pedimos que por favor considere se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões para mais vídeos como esse lá no Instagram. E agora vamos para a reação. In the past few centuries, the world has become a global community. You can see it in our faces, the history we share, the food we eat. Everything we do and enjoy comes from somewhere. For this channel, our mission is to not only tell you about the country we focus on, but to also let you know how people and ideas from these countries have had an impact on the world. In our first episode of Global Community, we will explore the country of Denmark, a tiny European nation that has made a giant impact on the rest of the world. What do you know about Denmark, or what did you find fascinating about it? Please leave your thoughts in the comments below. Denmark is a nation of about 6 million people. Located in the European region of Scandinavia, it isn't very big. In fact, it's roughly 2/3 the size of West Virginia, meaning there are 41 states in the United States that are larger than Denmark. But its impact on the world is far larger than its size would indicate. When we're done, you'll be amazed at all of the wonderful things the rest of the world gets from Denmark. If you would like to use this video for classroom instruction, you can find the teacher-created worksheet in the description below. Denmark is in Scandinavia, a northern region of Europe also known as the Nordic countries. To give you an idea of how far north it is, Copenhagen, the capital, is at the same latitude as Dawson Creek, British Columbia. Located in between the North and Baltic Sea, it doesn't get quite as cold as you would think because of the warm waters flowing in from the Gulf Stream. Ou seja, além de ser um país incrível, ainda está tem o privilégio de estar geograficamente muito bem localizado. Legos, one of the most famous toys in the world, was invented in Denmark by the Lego Group, a company founded by Ole Kirk Christensen. In 1949, they began making the interlocking bricks, and the rest is history. The name Lego comes from the Danish phrase "let godt," which means play well, and they are played with by children and adults alike around the world. Currently, there are 8 Legoland amusement parks, with the original in Billund, Denmark. The Lego brand has expanded to video games, board games, and even feature movies. Another creation that you might not know was invented by the Danes is Google Maps, created by brothers Lars and Jens Alstrup Rasmussen, who started developing an early version of it in the early 2000s. Google saw the potential in it and bought their company in 2004. Google Maps was launched in 2005. É curioso porque alguma dessas curiosidades, desses fatos, a gente já tinha visto em outro vídeo. Então, a gente só está reforçando isso, mas o que sempre me chama a atenção, e eu nunca posso evitar comentar, é como a Dinamarca é um país pequeno, né? E tipo, tem feitos incríveis, né? A gente que mora no Brasil, o nosso país é maior e a gente fica se perguntando, assim, o que está acontecendo, né? Porque o que acontece que a gente, teoricamente, deveria também ter alguma coisa assim, né? Um avanço, um progresso como a Dinamarca tem e a gente não tem. Então, realmente é uma coisa impressionante, é de tirar o fôlego, ver como, nesse caso, o tamanho não importa mesmo, sim, é eficiência, né? Eficiência, administração, o que está sendo feito com os impostos e como isso está retornando para a população. É impressionante. Today, there are about 1.3 million Americans who are descended from Danish ancestors. While they are spread throughout the country, most live in California, Utah, and Minnesota. In fact, Minnesota's football team, the Vikings, was named so in honor of Minnesota being the center of Scandinavian American culture, having many people whose ancestors come from Denmark, Norway, Sweden, and Finland. The first major wave of Danish immigrants were members of the Mormon Church who helped settle Utah and other areas in the West in 1850.
In education, Danish Americans founded Grandview University in Des Moines, Iowa. Uau, incrível! Veja que impressionante, os dinamarqueses, eles ainda ajudaram no desenvolvimento não apenas do país deles, mas de outros países também. Eu não sabia que lá tinha tantos dinamarqueses. Eu também não sabia, incrível! Current Americans who are at least part Danish include actors Scarlett Johansson and Viggo Mortensen, as well as Danish-born Lars Ulrich, who was co-founder of the heavy metal band Metallica and was born in Denmark. Danish actor Nikolaj Coster-Waldau has gained worldwide fame for his many roles, most notably as Jaime Lannister in the HBO series Game of Thrones. Notable Danish people in American history include Charles Zanko, who died at the Alamo in March of 1836 in the struggle for Texas independence. Revolutionary War commander Hans Christian Febiger, who also served as one of George Washington's confidants during the war. Peter Lassen, a blacksmith from Copenhagen who led a group of adventurers to California in 1839. The trail established by Larsen was followed by the 49ers during the California Gold Rush. Sculptor Gutzon Borglum, the creator of Mount Rushmore. And Louis Lassen, a restaurant owner in New Haven, Connecticut, who was believed by many to be the inventor of the ultimate American meal, the hamburger. If you were Eu não tinha ideia disso, porque ele até cita aqui antes algumas coisas que os dinamarqueses estavam envolvidos com os Estados Unidos, mas realmente eu não sabia que era muita coisa, porque são coisas que fazem parte do desenvolvimento, né, do país. Isso é bem impressionante mesmo. Eu fiquei surpreso com a informação do hambúrguer ter sido implementado por um dinamarquês. Living in Europe between the 8th and the 11th centuries, one of your greatest fears would be getting attacked by a fierce group of people to the north known as the Vikings. While the Vikings were a people that extended throughout Scandinavia, some of the most notable Vikings were from Denmark. Officially united and Christianized in the year 965 by the Dane Harald Bluetooth, the Vikings were also expert sailors and navigators. Using their longboats, which were superior to the other boats of the time, they were the first Europeans to land in the Americas, landing on a territory that is today Newfoundland, 500 years before the voyages of Christopher Columbus. Their stay in Canada was short, however, and they soon left a settlement they named Vinland, never knowing what they had discovered. Isso é muito curioso, porque pelo menos aqui no Brasil, o que se fala, inclusive nas salas de aula, é que não foi os vikings. Esse feito não é dado para os vikings aqui. Na verdade, eu mesmo descobri isso não tem muito tempo. E eu fiquei impressionada, porque, estão ocultando uma parte da história, né? Isso é uma coisa muito séria, na verdade. The flag of Denmark, the Dannenborg, is the oldest continuously used national flag in the world and was first mentioned at the Battle of Lindenæs in 1219. According to folklore, the Danes were on the defensive when suddenly a red banner with a white cross fell from the sky. As a result, their luck changed, the Danish army won, and Denmark got its flag. Danish author Hans Christian Andersen wrote some of the most famous fairy tales of all time. Andersen's 156 fairy tales have been translated into more than 125 languages. Some of his most famous work include The Little Mermaid, The Emperor's New Clothes, The Ugly Duckling, The Princess and the Pea, and The Snow Queen, which was the inspiration for the movie series Frozen. Vitus Jonassen Bering, a Danish cartographer and explorer, was the first European to set foot on what is today Alaska. Working for the Russian Empire, he was the first to document that Asia and North America were separated by water. Those bodies of water were later named the Bering Sea and the Bering Strait in his honor. Uau! If you have ever had a Danish for breakfast, you have the people of Denmark to thank for it. Danish ingredients include flour, yeast, milk, and eggs with a lot of butter and margarine mixed in. In the United States, Danishes are made with fruit toppings. Os dinamarqueses estão também na comida de um outro país. Isso é muito forte, isso é muito significativo, porque a gente vê
a representação simbólica que há por trás disso, que é simplesmente os cidadãos dinamarqueses têm uma educação extraordinária e que ao ponto de poder estar auxiliando, inclusive, e entrando na cultura de outros países. Isso aí é realmente fantástico. Restaurants in Denmark have also received international fame. Noma, a restaurant owned and operated by chef René Redzepi, has been ranked as the best restaurant in the world by Restaurant Magazine 4 times. Incrível. And as of 2019, it is currently ranked second in the world. Redzepi has been credited with redefining Nordic cuisine and would often forage to find fresh flavors. Denmark has a parliamentary constitutional monarchy. Their monarch is Queen Margrethe II, but her role is largely ceremonial. Their head of government is Prime Minister Mette Frederiksen. In their economy, Denmark has high taxes, as high as 50%, and a high level of government spending, which are key features of a socialist economy, but they don't see themselves as socialist. By every other measure, they are a free market capitalist society in that it is easy to start a business in Denmark, and it has some of the strongest protections of individual property rights in the world. An admirer of the Danish economy is Senator Bernie Sanders from Vermont, who hoped to bring many of the Danish economic concepts to America. The taxes are reportedly spent well on the people of Denmark by offering free healthcare services and making college free for all, among other things. É muito curioso, ele falou que os dinamarqueses não se consideram socialistas, mas a grande questão aqui que eu vejo nesse aspecto é o fato do equilíbrio. Eles são muito equilibrados, a gente vê isso nos países nórdicos, há um equilíbrio incrível, e isso que a gente percebe, essa questão, ao mesmo tempo que tem algumas coisas socialistas, tem algumas coisas que também são capitalistas, mas na verdade é que há um equilíbrio entre essas duas coisas e o país funciona incrivelmente bem. Então, a gente fica surpreso, né? Por isso, mas não surpreende quando a gente começa a descobrir o que de fato é a Dinamarca. Isso é incrível, é realmente fantástico isso. Eu concordo e é impressionante porque realmente tudo isso que o país recebe tem a questão do investimento aí do imposto, né? O imposto realmente é retornado para a população em forma de serviço público e muito eficiente. E é realmente curioso porque eu andei lendo sobre os países nórdicos e a Dinamarca me pareceu o país que mais é exigente em termos de capacitação profissional. Então, assim, não me surpreende também que tenha tantos efeitos, né, e benefícios, né, para os cidadãos dinamarqueses, porque é uma sociedade que parece ser exigente, mas eles dão faculdades gratuitas, né? Então, eles estão exigindo uma coisa que, ao mesmo tempo, eles estão dando condição para você se capacitar naquilo, né? Então, isso realmente é uma coisa fantástica, porque mostra um equilíbrio. Hygge helps make Danes the happiest people in the world. Danes are big believers of hygge, a concept in which they place great value in spending relaxing time with loved ones and friends. They often create a better atmosphere through food, drink, and lighting candles. Friendships in Denmark tend to be lifelong as well, in which the children of your parents' friends often become lifelong friends of yours, giving Danes a much bigger web of support than just the traditional family. While they are often viewed as the happiest people in the world, despite being number 2 this year behind Finland, there are many more reasons other than just hygge and friendship. Danes make good money despite only working on average 33 hours a week, have the freedom to make choices, and live in a culture of generosity. Remember those high taxes? The government helps families as well. While the average American woman gets 10 weeks of maternity leave, Danish families receive a total of 52 weeks of parental leave. Denmark also has free or low-cost healthcare. The U.S. Virgin Islands were once owned by Denmark, who held power over the islands for nearly 250 years, mostly used as sugar plantations. In 1733, St. John was the site of one of the first significant slave rebellions in the New World when Akana-Kwamu slaves from the Gold Coast, which is in modern-day Ghana, took over the island for 6 months. The Danish were able to defeat the enslaved Africans with help from the French in Martinique. The islands were sold to the United States by Denmark for $25 million in the 1917 Treaty of the Danish West Indies.
Denmark, with its rich history, has had a huge impact on the rest of the world. Which country would you like to explore next? Make sure to leave your suggestion. Fascinante. Realmente é fantástico você vê que tantas coisas boas que o país tem e eles ainda dão mais benefício, né? Tipo, realmente é encantador. Eu fico muito impressionada como essas pessoas, né, têm tanto acesso a coisas tão boas que, tipo, no nosso país seria acesso que pessoas muito, muito ricas mesmo, assim, poderia ter. Então, tipo, é impressionante pra mim e é de uma humildade incrível, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: dê o poder para um homem, você conhecerá ele. E para mim o poder aqui se resume até essas boas coisas, né? A ser um país saudável, com economia saudável, que está sempre progredindo. Para mim isso realmente é muito poderoso, principalmente quando você mora num lugar assim. E mesmo assim eles continuam sendo humildes, sabe? Tipo, isso é muito, muito bonito, porque mesmo com todo esse poder, tipo, mesmo com todo esse luxo, né, que pra gente é luxo, eles continuam sendo humildes e continuam cuidando um dos outros. Isso realmente é uma coisa fascinante. Sim, eu concordo plenamente. E é muito interessante a gente perceber essa influência que os dinamarqueses acabaram tendo em outros países, né? E no caso aqui, especificamente, a gente está falando dos Estados Unidos porque é o que foi mencionado, mas isso só acontece por causa da capacitação que os cidadãos dinamarqueses têm. Eles são bem capacitados porque há um investimento em relação à educação. E quando a gente vê o tipo de política de que é dado a educação pública e a educação gratuita para todas as pessoas, existe uma preocupação em dar uma educação de qualidade. Acredito que as faculdades dos países escandinavos sejam todas de uma qualidade altíssima, e chama muito a minha atenção porque no vídeo foi mencionado que a Dinamarca numa lista saiu como o primeiro país mais feliz do mundo, mas perdeu a primeira posição para a Finlândia. Mas por que os países escandinavos sempre estão como primeiro lugar dos países mais felizes do mundo? Então, isso daí é uma coisa muito interessante para a gente refletir o que os países escandinavos estão fazendo. E a Dinamarca é um ótimo exemplo disso. Verdade, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e deixe mais sugestões lá no Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!